Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edson, tá? Eu tô começando aqui nesse canal. Esse canal ele trata basicamente assim, claro, tem as notícias, né? Mas também trazer minha opinião, tá? Que, claro, não é a, é apenas meu posicionamento, tá? Como a opinião, certo? Sobre um determinado assunto. E aí eu vou trazer aqui para vocês essas informações, tá? Que, claro, já corre na mídia, mas eu trago o meu ponto de vista a respeito de determinado assunto, tá? Para começar, nós temos recentemente que houve a questão da deputada, né, Carla Zambelli, que ela está enfrentando, né, agora uma condenação pelo STF, tá? Por ela ter invadido o, o sistema da justiça, certo? Com a ajuda de um hacker. Aí ela foi condenada a 10 anos de prisão, tá? Por esse ato que ela cometeu. E aí é a seguinte coisa. Eu sei que é complicado, tá? Mas a gente tem que entender o seguinte. Às vezes a gente tem posicionamentos políticos, né, diferentes, um de esquerda, outro de direita. Mas a gente tem que entender que as instituições elas têm que ser respeitadas. A gente tem que ter muito cuidado que o, o autoritarismo, certo, não leva ninguém a lugar nenhum. É um problema sério, certo, dessa questão de a gente impor as coisas, principalmente num país que temos um regime democrático, em que você tem a liberdade, certo, de suas escolhas. Claro, se você fizer boas escolhas, bom para você. Se fizer escolhas ruins, aí já fica complicado. Então você aí, escolhas ruins, pode levar você a consequências danosas até para sua vida. Então o que aconteceu com a deputada foi justamente isso. Ela fez algo, tudo bem, a gente sabe do embate que vem acontecendo, né, com o ministro Alexandre de Moraes e o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, essa situação, certo, que aconteceu, tem que ser repensado, gente. Não é assim. Eu sei que há muitos questionamentos sobre a eleição, que a eleição foi fraudada, mas assim, a gente não tem provas, né? Fica na base da especulação. Eu acho que isso causa um desgaste, causa problemas, e assim, a gente não, é, a gente não constrói realmente, né, um país cada vez mais livre, mais democrático. Porque eu digo a vocês, se a gente vier a derrubar a nossa Constituição, porque de esquerda, de direita, a esquerda está lá, a gente tem que acabar com o comunismo, mas a gente tem que ter cuidado, porque certas bandeiras podem ser bandeira falsa, como acontece na guerra, de estar pregando uma bandeira, né, de livre, de liberdade, mas na hora pode ser uma bandeira falsa. E aí implantar o autoritarismo, e aí você ter essa ruptura das nossas leis, e aí isso é um problema sério, né, com relação à nossa democracia. Então, o que está acontecendo com a deputada foi basicamente o que aconteceu. Ela invadiu um sistema do Conselho Nacional de Justiça, né, para colocar um, uma intimação falsa contra o ministro. Então não se pode fazer essas coisas. Você usa um hacker para fazer. E além do mais, você já cria um problema, porque uma pessoa dessa já começa a ver as fragilidades. Então, se para um ministro entrou e fez isso, pense em uma pessoa, né, que tem seu processo e que um hacker pode chegar lá e simplesmente manipular. Isso aí não já foge de qualquer ato que seja legal, porque a gente vive num país que tem leis e as leis têm que ser respeitadas. A gente tem coisas assim na lei que a gente não concorda. Eu sei que existe sim, a gente não concorda,
mas o não concordar não é motivo para a gente pegar e simplesmente ir lá e querer derrubar tudo. Não é assim que se faz as coisas. Nós, se, se nós observarmos, nós temos os políticos, a gente quer queira, quer não, se são assim ou são assados, infelizmente, é isso aí que temos para hoje. Mas nós temos os representantes, são deputados e senadores, eles que votam e criam as leis. Então, assim, se a gente quer construir cada vez um país mais justo, um país que exista realmente de fato a liberdade, a gente tem que cobrar desses governantes, desses senhores que são responsáveis pela criação da lei. Isso aí eu estou trazendo para você entender que essa situação de Carla Zambelli é uma situação assim que ela não pode, né, usar essa, né, que ela é porque ela pegou o apoio, né, do pessoal mais ao lado da direita e, e usar para praticar coisas que fogem completamente de qualquer parâmetro legal. Então isso não pode. As pessoas têm que entender que nós temos que ser realmente lutar para que a gente possa manter o nosso país democrático, certo? E evitar autoritarismo. Muita gente pode não concordar, eu também não concordo. Tem os ministros do STF, tem cada decisão que eu não concordo, mas assim, a gente tem que usar os meios legais para corrigir qualquer anomalia. A gente não pode usar meios que não são legais para corrigir uma anomalia. Você vai criar mais defeito. É a mesma coisa, um equipamento, tipo um computador, tá com anomalia, você não vai chegar lá e botar outra para resolver. Não, que isso não vai dar certo. Você vai procurar primeiro consertar essa anomalia. Então, o que eu digo para vocês é que a gente tem que tomar cuidado com os nossos atos, ter cuidado, certo? E para que a gente não apoie certos pensamentos de autoritarismo, certo? A exemplo, como a gente vê países como o Irã, por exemplo, né, a questão do autoritarismo, você não tem liberdade. Nós temos também o caso da China, temos a Rússia também, Coreia do Norte também. São países que eles são autoritários. Então, pessoal, a gente tem que entender que não podemos agir fora da lei. A lei é a nossa garantia, porque o que acontece? Lembre-se, nós cidadãos, nós temos que ter muito cuidado, porque o Estado ele, ele usa a força. Então nós não podemos, de qualquer maneira, querer derrubar o Estado por causa de uma ideologia, certo? E porque quer acabar com tudo, não é bem assim não. Eu acho que essa questão da deputada serve para ela e para quem está vendo que não é assim que as coisas funcionam. E tem que ter cuidado, porque uma coisa eu digo a vocês. Quando, por exemplo, um ministro, eu achei assim uma pena bem pesada, tá? Pelo grau de claro, cometer um crime, certo? Que você criou, foi um crime cibernético, que você invadiu, né, um sistema de um órgão público, certo? Para poder manipular, certo? Processo. Isso é um crime. Então, isso tem que se ter muito cuidado. Então é isso, pessoal. Eu termino por aqui e aí a gente eu vou postando aí e tal, né, vídeos, mas é só o inicial mesmo, tá bom? Vamos lá, um abraço, boa noite.